Bom, gente, então vamos às bases teóricas que justificam o, a nossa intensidade do treinamento resistido. Bom, duas, é, o principal fator para a gente justificar a intensidade do treinamento é o recrutamento de unidades motoras e o recrutamento das fibras musculares, tá? Então, logo, uma coisa está associada à outra. E é o que justifica. Para atletas de força, é sugerido recrutar fibras de alto limiar, que são as fibras importantes para gerar os maiores níveis de força. Já para os atletas de hipertrofia, a necessidade de solicitar o maior número de fibras possíveis, tanto de alto quanto baixo limiar, uma vez que a gente está buscando um estado de hipertrofia total daquele músculo, né? Bom, vamos lá. Então, relembrando lá atrás aquelas aulas, os primeiros blocos, as primeiras aulas, né, de treinamento resistido, a gente viu que a unidade motora, princípio do tamanho. A unidade motora é simples um neurônio motor com as fibras que ele inerva, tá? Então, através dessa unidade, que a gente vai ter o processo de iniciação da contração muscular. E, com isso, o que a ciência nos mostra? Quanto maior é o nível de força visualizado nesse gráfico aqui, ó, quanto maior o percentual do nível de força que é trabalhado lá no movimento, maior é o número de unidades motoras solicitados. Então, quanto mais eu chego lá perto do meu 100% da minha força máxima, tá? Maior é o nível de unidades motoras que se contrai. Se eu digo que a unidade motora é o neurônio e as fibras que elas inervam, logo eu estou falando que quanto maior é o nível de força solicitado, maior percentual de força solicitado, maior é o nível de recrutamento de unidade motora, ok? Porém, a gente percebe na literatura que diferentes músculos possuem diferentes especializações. Por exemplo, os músculos da mão, como o primeiro interósseo e o adutor do polegar, são músculos que desempenham coordenações motoras muito finas, né? São coordenações motoras que precisam ser altamente reguladas. Então, por exemplo, a solicitação máxima de unidades motoras desses pequenos músculos, tá? Eu chego lá próximo de 100% da força máxima. 50% da força máxima eu já tenho a solicitação da maior parte das unidades motoras sendo recrutadas desses músculos, que são músculos pequenos e especializados em desenvolver controle motor fino, contrações musculares finas. Já quando a gente olha para músculos um pouco maiores, como o bíceps e o braquial, lá, aqueles músculos que fazem a flexão do cotovelo, a gente, para recrutar o máximo de unidades motoras, a gente deve ficar com um percentual de força máxima entre 70% e 80%. Então, dependendo do músculo, a gente tem a solicitação de unidades motoras em diferentes percentuais de força máxima. Tá? A gente pode ver também que, ao falar de prescrever numa zona de repetições máximas, por exemplo, 6 a 12, a gente tem diferentes intensidades para exercícios, por exercícios. Por exemplo, aqui ó, a gente tem leg press, supino, puxada, bíceps, cadeira extensora e cadeira flexora. E o que a gente vai ver nesse gráfico aqui? Aqui ó, no eixo Y é o número de repetições, tá? E aqui, essas barras, elas estão divididas entre indivíduos destreinados e indivíduos treinados. E está dividido também por intensidade, tá, do movimento, de número de repetições, intensidade de RM. Então, aqui em verde, são os indivíduos treinados, destreinados, que fizeram com 40% de um RM. E em amarelo,
indivíduos treinados fizeram 40% de RM. Então, vocês comparem aqui, ó, leg press, supino, puxada, bíceps. Então, quanto maior a quantidade de articulações envolvidas no movimento, quanto maior for os grupamentos musculares também envolvidos, a gente tem, para um mesmo percentual, um número de repetições diferente. Por exemplo, ó, se a gente comparar aqui o leg press, que a gente envolve quadril, joelho, tornozelo, né? Comparar com um bíceps, por exemplo, a gente faz 80 para destreinado, com 40%, né, de RM, e 78 para treinados. Já para o bíceps, a gente faz 24 para destreinado e 35 repetições para treinados. Então, a intensidade ela vai variar por exercício também. Isso aqui que a gente tem que chamar a atenção. Já quando a gente está lá, ó, próximo dos 80%, em destreinados a gente tem 15 repetições para destreinados, né? 19 repetições para treinados. Isso em leg press. Quando a gente faz uma cadeira extensora, por exemplo, a gente tem 9 para destreinado e 11 repetições para treinados. Então, há uma variação, e essa variação ela está associada também com o número de articulações envolvidas no movimento e o tamanho do músculo também, ok? Bom, uma outra justificativa é o recrutamento de fibras musculares, tá? E a gente vê lá, ó, nesses gráficos aqui, ó, que comparou o recrutamento de fibras musculares numa intensidade de 30%, 45% e 60% de RM, e verificou lá fibras lentas, tipo 1, e fibras rápidas, tipo 2A e 2B. E aqui o que eles viram? Que quanto maior, aqui ó, a 60% de URM, a gente tem a solicitação a maior solicitação de fibras rápidas, tipo 2A e tipo 2B. Então, o que a gente pode concluir com esse gráfico é que, por exemplo, para aqueles atletas de força, aqueles atletas que precisam desenvolver força pura, no caso os basistas, os levantadores olímpicos, eles precisam solicitar muito mais essas fibras aqui, que são fibras de alto limiar, tá? Comparado a um fisiculturista, que precisa recrutar todas elas. Então, esse público, ele precisa treinar com uma intensidade maior. Isso é justificado por essas bases aqui teóricas que eu estou demonstrando. Tá? Bom, em qual velocidade executar os movimentos de treinamento resistido? Gente, essa parte é uma parte que as conclusões são muito diversificadas, porque a gente tem muitos estudos que investigaram essa questão da velocidade do movimento, e a gente tem, alguns anos atrás, aqueles treinamentos super slow, que era aquela coisa para você fazer, conduzir a fase concêntrica de forma muito lenta, né? Chegava a 30 segundos, a 1 minuto cada ciclo lá de concêntrica e excêntrica. Enfim, e o que isso seria? Qual que seria a melhor opção lá para você gerar força e hipertrofia de velocidade? Bom, o que a gente pode tirar nesse gráfico aqui é quanto maior a carga, menor a velocidade que a gente consegue mover um objeto, um peso. Então, se eu estou lá perto dos meus 100% da carga, aqui é a carga máxima no eixo X, e aqui é a velocidade. Então, quando eu estou lá perto do meu 100%, a minha velocidade ela é muito, muito baixa. Isso a gente pode ver quando a pessoa está fazendo um teste de 1RM, por exemplo. Quando um basista ele está levantando, fazendo um agachamento ou um supino, onde ele está com um RM ali, a carga máxima dele. Ele move aquele peso muito lentamente, porque ele está muito próximo da carga máxima dele. Tá? E ao passo que a gente vai se aproximando da carga zero, a gente tem a maior velocidade possível. Ok? E aqui nessas linhas, a gente vê uma diferença entre músculos destreinados ou não treinados e músculos treinados.
E aqui a gente consegue perceber que para uma dada intensidade, a gente consegue realizar o exercício de forma mais rápida para esses músculos que são treinados. Bom, então essa tabela aqui mostra justamente isso que eu havia falado. Quando a gente está muito próximo da nossa força máxima, 100%, a gente tem velocidades muito, muito lentas. Ao passo que a gente vai tirando essa carga, a gente tem velocidades próximas da máxima, ok? Bom, e as recomendações, gente? Recomendações. Intensidades acima de 85% são mais benéficas para a força e de 60% a 80% para a hipertrofia. Tá? Velocidades de execuções podem ser determinadas pela intensidade, gente. Então, eu faço devagar ou faço rápido. Se você tiver com uma carga lá de 80%, próximo da máxima, não tem como você mover aquele peso de forma tão rápida. Então, essa velocidade, ela pode simplesmente ser determinada pela intensidade. Se você está realizando um movimento com uma intensidade menor, o que vai impor aquela velocidade é a carga. Então, esse objeto pode ser movido um pouco mais rapidamente. Tá? Um outro ponto importantíssimo que a gente deve pensar, nas próximas aulas, a gente vai abordar mais as questões de segurança de treinamento resistido para articulações. Isso é um fator muito importante a gente destacar. As fases excêntricas, as voltas, sendo mais controladas, elas promovem uma maior segurança articular. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente fizer um agachamento e a fase excêntrica, a gente despencar, por exemplo, a gente, vou descer na velocidade mais rápida que eu puder. Se eu tiver um peso grande, eu posso simplesmente despencar, não controlar a fase excêntrica. Isso quer dizer que eu não estou apoiando, sustentando aquela carga com os meus músculos. E sim eu vou ter um impacto muito grande na minha articulação porque eu não estou fazendo contração muscular. E a gente vai ver que o que estabiliza as nossas articulações são os tendões de forma passiva e é o músculo também de forma ativa. Então, não é recomendado a gente fazer, principalmente para pessoas que têm algum acometimento articular, fazer uma fase excêntrica de forma abrupta, né? De forma de despencar simplesmente o peso. Tá? Então é interessante a gente controlar essa fase excêntrica. Já quando a gente fala de potência, níveis altos de velocidade com força, há uma diversificação de resultados, porém, se a gente realizar movimentos balísticos, aquele que eu já expliquei nas aulas passadas, que a gente perde contato com a plataforma, movimentos que a gente não faça desaceleração no final, no começo, de forma proposital, parece, e de forma rápida, né, de explosiva, parece que a gente é beneficiado. Isso depende também da intensidade. Se eu tenho um atleta de tênis, que eu viso com o meu treinamento ganhar mais potência no golpe da raquete, eu vou ter que treinar com implementos com peso próximos à da raquete um pouquinho maiores, tá? Cerca de 30% de RM ou abaixo. Isso vai fazer com que eu otimize meus ganhos de velocidade e potência na verdade do gesto esportivo. Se eu faço um treinamento de levantamento olímpico, onde eu preciso também ter um componente de potência muito acentuado, porém é um componente de potência que eu tenho muita carga, então eu preciso treinar também próximo da carga da verdade daquele esporte, ok? Então eu não posso treinar com cargas de 30% com alta velocidade, eu preciso treinar com cargas lá 85%, 90% com velocidade também. Ok, gente? Então, nossa atividade para ser entregue até as 23 horas e 59 minutos do dia 7/6 é para vocês elaborarem uma rotina de treinamento, tá? De resistido, para 3 indivíduos. Um indivíduo A, ele almeja hipertrofia. Esses indivíduos são aparentemente saudáveis, não tem nenhum acometimento, tá? E o indivíduo B,
ele almeja ganhar potência, e o indivíduo C, ele almeja ganhar força, tá? Esses indivíduos, vocês podem considerar treinados ou não treinados, aí fica a critério de vocês, mas isso deve vir no programa de treinamento. Tudo que vocês prescreverem deve ser fundamentado. Eu coloquei uma quantidade de repetições, eu devo falar de onde eu tirei aquilo e por quê. Eu coloquei um número de série, eu devo falar por quê e fundamentar por quê. Fisiologicamente também, tá? A frequência, assim como a frequência semanal e a velocidade de execução. Ok? Como sempre, o trabalho é em grupo, de 6 a 7 pessoas, mas quem quiser fazer individualmente pode fazer, não tem problema. E semana que vem a gente vai abordar o treinamento resistido em algumas principais articulações e seus acometimentos, como coluna, joelho e ombro. Ok, gente? Então, eu espero vocês na semana que vem. E bom proveito aí das aulas, ok? Um abraço.